Nesse vídeo eu vou te mostrar como quebrar objeções B2B e você fechar muito mais contrato. Vamos lá. Porque 90% dos vendedores perdem negócios sem perceber. Então você já deve ter passado por isso, de repente não está fechando seus contratos, vai para uma mesa de reunião, vai para o fechamento e não consegue. Então vou falar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Não estar preparado para reuniões. O que significa isso? Quantas vezes eu já fui numa reunião e que a pessoa foi vender para mim, mas não estava preparado para aquela reunião. O que é não estar preparado? É não ter uma apresentação boa, não ter ali a vestimenta boa, não está apresentável, não sabe ali, ó, não entende dos benefícios do produto ou serviço, não sabe negociar. Então, como você prepara melhor para uma reunião? Você precisa entender todos os benefícios do produto, todas as possibilidades possíveis do seu produto ou serviço. Então, se às vezes você é um vendedor e está começando na empresa, você precisa, obviamente, entender tudo do produto e serviço. E isso parece besteira, mas não é. Por quê? As pessoas às vezes não sabem o prazo de entrega, quando o cliente pede alguma coisa diferenciada, ele não sabe, gagueja, fala que vai ver com o supervisor, aí já perdeu a venda. Então você tem que estar preparado para todas as possibilidades possíveis da venda. Então, quais são os benefícios, o prazo de entrega, quais são os seus diferenciais, todas as objeções possíveis você tem que entender antes de ir lá vender. Se você está começando na empresa, é primordial que você pergunte, faça treinamento. Se a empresa não dá treinamento, você tem que ir atrás, conversar com outros vendedores e entender, porque senão você vai perder muito tempo, vai queimar aquele cliente que possivelmente queria comprar, mas você às vezes ficou com dúvida, perdeu a confiança e não fecha a venda, tá? Não entende dos benefícios do produto, como eu falei, não sabe negociar. O que é não sabe negociar? Não sabe quebrar objeção, não sabe conversar bem com o cliente, entrar no mundo dele, eu vou falar adiante também, nesse passo a passo aqui, não sabe entender o real problema da empresa e aí você não consegue conectar com o cliente, aí não vai vender, então tem que tomar cuidado com isso. Apresentação, vou falar aqui vários erros que as pessoas cometem na apresentação, que é terrível. Eu já fui, por exemplo, uma vez me ligaram numa empresa para eu poder fazer investimentos lá, fui lá de boa vontade, vão conhecer a empresa e tal, e aí olha só como que foi horrível essa apresentação. Eu entrei lá na empresa, aí colocaram numa sala de reunião, atenderam bem, lugar bonito e tal, pá, mas pegaram um PowerPoint e enfiaram lá e saiu apresentando para mim. Completamente errado. A sua apresentação não pode ser assim. Sua apresentação tem que conectar com o cliente. Como faz isso? Você entender a necessidade do cliente. Como que faz isso? É fazendo perguntas. Vou até colocar aqui, ó, fazendo perguntas, tá? Aí você pega e entende todas as questões do cliente, as necessidades do cliente, e assim você vai conseguir direcionar melhor sua apresentação. Um grande erro é quando você faz um PowerPoint lá, um PDF, qualquer coisa, e sai falando e o cliente fica lá olhando igual um idiota e não sabe nada, não está interessado naquilo. Por quê? Você não conversou com o cliente. A conversa no corredor, a conversa no cafezinho, eu sempre gosto de tomar o cafezinho porque sempre você consegue a mais tempo com o cliente. Já fica a dica para você. O cliente ofereceu o cafezinho, vá lá, tem que ir na cozinha, no coffee ali, vai lá tomar o cafezinho com ele, porque eu já percebi que isso dá mais tempo ainda para você ficar com o cliente. Mais tempo, relacionamento com o cliente, você fecha mais vendas. É simples assim. Então, pegou um cafezinho ali, já conversa com o cliente, já fala com ele, já levanta as necessidades dele, perguntando como você está, o que você está precisando, como é que estão as coisas aí, como é que está o mercado, você vai perguntando e aí você levanta a necessidade do cliente, tá? Conversando com o cliente. Agora, olha só, quando você vai fazer uma apresentação para o cliente, obviamente é bom você já estar sabendo aquilo que ele precisa, através de um telefonema antes, obviamente, ele procura a sua empresa, ele está precisando de tal coisa, você já faz algumas perguntas para levantar aquilo que ele precisa, e aí você precisa ir lá fazer uma apresentação, você já vai com a apresentação ali formatada para ele. Esquece esse negócio de formatação padrão. Agora, se você vai numa reunião e não consegue antes
ter muitas informações. Isso já aconteceu comigo por diversos motivos, porque, por exemplo, pode um cliente falar assim, vem aqui porque me indicaram você, eu quero te conhecer. Eu falo, olha, o que você está precisando? Ah, vem aqui que a gente conversa. Isso pode acontecer. Então, você vai com a sua apresentação padrão, mas ainda assim você tem que fazer várias perguntas para você poder direcionar a sua apresentação. E não fica passando aquela apresentação, todos os slides lá falando. Não, você vai falar exatamente aquilo que o cliente precisa. Assim você converte muito mais, tem muito mais atenção. Então, quando você pergunta várias coisas para o cliente antes, até naquele dia que você não teve possibilidade de conversar com ele no telefone bastante, você vai direcionar o slide, por exemplo, já no local que vai resolver o problema dele. Então fica muito melhor, ele olha para a tela ali, fica muito mais interessado. Eu já fiz apresentação em televisão, no computador, no papel, eu faço apresentação tudo de qualquer jeito, com aquilo que eu tenho naquele momento e com aquilo que a empresa deixa. Você imagina o seguinte, já aconteceu comigo de o telão da empresa ali na sala de reunião não está funcionando, o que você faz? Eu pego, viro o computador, o notebook ali, apresento e acabou, tá certo? Ó, não deixa o cliente falar, que é o seguinte, é você fazer a apresentação, só você fala, parece uma palestra, não tem que ser palestra, você tem que conversar com o cliente. Então ali, se você tem aquela conexão normal ali boa no começo, você está falando com ele ali no começo, você já está conectando com ele. Como é que você está o mercado? Ah, tá todo mundo difícil, tá todo mundo assim, eu estou crescendo, eu estou não e tal. Tá, olha só, olha que interessante, tem empresa que está fazendo tal coisa, você vai conectando ali antes com o cliente, para entender exatamente o que ele precisa e apresenta exatamente o que ele precisa. E não fica com aquelas apresentações de 30 páginas. Às vezes, na sua apresentação de 30 páginas, ou slides, né? Ele quer saber de 5 páginas só. Então você passa ali, vai direto ao ponto e fala com ele, tá bom? Então não cometa esse erro para não perder tempo. Vou te dar um exemplo. Eu estava lá numa empresa de investimentos, aí eu queria investir aqui na B3, na Bolsa Brasileira, vamos supor, eu queria investir em algumas ações. Aí o cara estava me falando sobre como investir no exterior. Se ele tivesse me perguntado antes, aí eu fico igual um bobo lá, olhando aqueles slides, e o cara fica 10 minutos falando daquilo, não precisa, eu não investir. Se ele tivesse me falado, olha, você costuma investir em quê? O que você procura mais no mercado? Eu falei, eu gosto de investir aqui na B3, eu gosto de investir em algumas ações e tal. Aí ele passa aquele slide lá dos investimentos do exterior, esquece, não fala do assunto. Ele pode até jogar isso numa apresentação. Você já pensou em investir no exterior? Aí eu falo assim, eu acho que não, eu tô mais interessado assim. Acabou. Então a conversa acabou. Se eu falasse assim, não sei como é que é isso. Aí que ele poderia falar, entendeu? Então foque nisso na sua apresentação. Conexão emocional. Não quer realmente ajudar o cliente, não entende o mundo do cliente, cultura brasileira também. Então vamos falar disso. Não quer realmente ajudar o cliente, porque o que acontece? Às vezes tem um vendedor lá que quer resolver o problema dele. O que é o problema dele? Bater a meta dele, aquele vendedor que acaba falando assim, olha, me ajuda para eu bater minha meta nesse mês, só falta tanto. E problema é seu isso daí, do vendedor. Você tem que ajudar o cliente a chegar no ponto X que ele quer. Então você tem que ajudar ele e às vezes para longo prazo você vender, por isso que o vendedor desesperado não vende, né? Ele acaba falando besteira e fazendo besteira. Então para você realmente ajudar o cliente, você tem que entender tudo o que ele precisa. E às vezes você quer vender, vamos supor, 10 mil reais ali do seu produto ou serviço. E aí ele precisa de um negócio de 5 mil. Se você ficar empurrando coisa para ele que não precisa, você não tem um pós-venda legal, você não vai ter indicações, porque você não resolveu, você deu coisa para ele que não precisa, ele vai ficar com raiva, ele pode pedir o dinheiro de volta, ele pode pedir ressarcimento, ele pode quebrar contrato. Então você pode ali se ferrar na sua empresa porque você está fazendo algo que não deveria. Você não entendeu a realidade do cliente. Então toma cuidado com isso. Não entende o mundo do cliente, que é o seguinte, eu já vi, por exemplo, já treinei pessoas, por exemplo, que vendem produtos de investimento, por exemplo, e aí a pessoa, ela pode falar aquela frase assim, nossa, ele está lidando com pessoas muito ricas e falar assim, nossa, quando eu tiver dinheiro eu também compraria essa bolsa. É imbecil essa mensagem. É muito ruim quando você tem esse tipo de comportamento, quando você não entra ali na vida do cliente. Então você tem que ser ou parecer igual a ele para você poder vender.
Então, você fala, nossa, quando eu tiver dinheiro eu compro esse carro que você tem. Não, você pode elogiar a empresa da pessoa, você pode elogiar, nossa, legal sua empresa aqui, bem, é um ambiente bem legal, né, gostoso. Ok, tá tudo bem isso. Agora, não falar essas frases, essas coisas que não conectam com o cliente. Você tem que entender o mundo dele. Então, por exemplo, onde você estava? Como é que foi aí? Você falou que estava viajando. Eu estava lá na Europa. Pô, que legal, também fui. Se você não foi, você fala, pô, que legal. A Europa deve ser legal, esse lugar que você foi, como foi lá, é bonito, você recomenda para mim? Isso é uma conversa positiva que você está lidando com a pessoa como uma pessoa igual a você, mesmo que você não seja. Você está sendo simpático, coerente, você está conectando emocionalmente com a pessoa e realmente esteja interessado na pessoa. Você tem que estar interessado na pessoa, porque assim ela vai falando sobre ela, e quanto mais ela fala sobre ela, mais conecta com você, e todo mundo gosta de falar de si, porque as pessoas hoje em dia, elas às vezes não são, alguém não escutam elas precisam pagar às vezes um psicólogo para alguém escutar ela. Chega em casa, ali seu marido, esposa não conversa com ela, a pessoa está carente, aí chega um vendedor que ouve a pessoa, aí você conecta muito mais. Então lembre-se disso. Nossa cultura brasileira, como eu falei aqui, conectar até na vida pessoal. Então, quando você conecta, isso é muito da cultura brasileira, de você conectar emocionalmente com a pessoa, falando da vida pessoal da pessoa. E eles vão falar. Vão falar. Então, por exemplo, já aconteceu comigo, eu falei assim, nossa, que legal, um dia eu queria, lá num cliente lá, eu queria jogar tênis também, como é que faz aí? Me explica aí como é que você começou. Aí o cara sorri, fica feliz, e quando ele fica feliz, ele está associando a você. Então isso é muito bom na conexão emocional, porque ele ficando feliz, ele vai ter essa interação com você muito mais fácil, e é mais fácil de quebrar a objeção, é mais fácil ali você fechar uma venda e ser normal. O vendedor não precisa ser aquele simpaticão, aquele cara, sabe, super aberto, não é nada disso, tem técnica que eu estou te ensinando aqui. Então você conecta com a pessoa verdadeiramente, esteja interessado. Eu já, por exemplo, vendia... eu tenho uma clínica, né, de estética, e aí eu já vendi muito lá, hoje a gente tem vendedores para isso, e lá, por exemplo, a gente conecta ali na hora que fazer um fechamento, a pessoa fala que vai viajar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu falo, nossa, como é? Conta aí para mim, você me recomenda, você já foi lá antes, você já isso. E isso é verdadeiro, porque eu estou interessado na pessoa, estou interessado no que aquela pessoa está falando. Então isso é muito bom também para você fazer uma venda. E aqui eu estou te ensinando não só a venda para pessoa física, aqui é pessoa jurídica também, que são pessoas, né? Você vende para empresa, então tem lá pessoas para você convencer do seu produto e serviço que vai ser bom para eles. Então funciona para todo mundo. Tipo de cliente, vamos lá. Tem o fácil, o moderado e o difícil. Quando a gente dá treinamento, a gente faz essa simulação aí, por exemplo, do fácil, do moderado e do difícil. Como é que é isso? O fácil é aquele cara que quer comprar, aquela pessoa que já está pronta, ela já pesquisou, já sabe preço, já sabe qualidade, já foi uma indicação, é facinho. Aí você fala, nossa, eu vou sair hoje, eu queria que tivesse um cliente fácil para mim, porque eu preciso bater minha meta e tal. Aí às vezes vem 5 clientes fáceis, aí você acostuma com aquilo, aí depois vem um cliente difícil, e aí você fala, não, o mercado tá ruim, não é um cliente bom. Não é isso. Você tem que entender que tem os clientes fáceis, os moderados que eu coloquei aqui, o difícil também. Então o fácil significa que aquela pessoa está pronta para comprar, ela está na fase final, o nível de consciência que a gente fala, e depois eu faço um vídeo sobre isso. É o nível de consciência dela, ó, eu já sei tudo, só fala aí quando que você vai me entregar, quando você começa, como é que eu pago, como é que eu assino o contrato, me fala aí. Então existem esses clientes fáceis, tá? Mas não conte com isso. Você tem que ter técnicas boas, suficientemente boas para você poder fechar todo tipo de cliente. O fácil é assina aqui, explicou, entendeu? Ok, assina aqui, vamos começar e acabou. Agora tem o difícil também. Agora, não cometa o erro do fácil de você demorar muito para fechar também. Você ficar ali contando história e não sei o que. Porque a gente também tem isso. Não, ele já quer comprar, então compra. Tá bom, você entendeu? Pô, entendi. Que dia que vamos começar? Que dia que você vai entregar? Que dia que a gente vai começar esse projeto ou esse produto? Quando que você entrega? Você já tirou as dúvidas, então tá bom, é muito simples, assina aqui e acabou. Você faz o fechamento rápido e fácil, não fica enrolando, tá bom? Porque tem venda que é difícil, você fica lá 2 horas para vender. Tem venda que é fácil, você demora ali 10 minutos, 15, e aí você fecha, então fecha logo, tá bom? Não cometa esse erro, porque a pessoa às vezes quer fazer logo o negócio e você tem que
conduzir a pessoa para isso, tá bom? Moderado, tem dúvidas, objeções, pesquisando o mercado. O que é isso? O moderado é aquela pessoa, né, aquela empresa ou pessoa precisa passar por mais gente, tem muitas objeções, tem dúvidas sobre o seu produto, serviço, aí você vai tirando dúvida, tá ali. Eu, por exemplo, já fiz reuniões ali de 4 horas para fechar consultorias gigantes ali, por exemplo, que a gente faz, e ficou ali horas e horas e 5 reuniões para fechar, porque era muito complexo, empresa grande, não sei o que, e aí vai demorar mesmo, não pode a peteca cair, né? Depende do seu produto. Às vezes seu produto, serviço, é uma reunião, acabou. Às vezes você precisa de várias. Então tudo depende. Ah, eu vendo elevador para tal empresa. Aí aquilo vai demorar, muita apresentação, muita coisa técnica e tal, faz parte. Então você tem muitas dúvidas, objeções, está pesquisando o mercado, está verificando preço, está verificando qualidade, está verificando como é a empresa. Essas são mais pessoas e empresas, né, que tem ali um pouco, que eu falo moderado ali, mais difícil um pouco de fechar. Agora tem um cliente muito difícil, muito difícil. O que é isso? Aquele cliente, por exemplo, que não está receptivo a você, ele está ali com o braço cruzado, muita objeção, briga por preço, ele fala, isso eu já sei, ele dá na sua cara o tempo todo, ele fala, isso daí eu já sei, isso daí não é muito bom não. Aí ele fica batendo em você, ele tenta te diminuir, nossa, eu vi muito falar mal da sua empresa e tal, mas pô, eu tô com pouco dinheiro e eu preciso comprar isso daí. Por exemplo, produto de necessidade, né? Produto que tem que comprar por necessidade, como um uniforme, por exemplo, EPI, tem que comprar, ele fica com raiva e fala, nossa, eu tenho que comprar essa droga e custa caro, então isso é uma venda mais chata, mais difícil, mas ainda assim, você é um bom vendedor, você não pode desistir, faz parte do negócio, faz parte de ser um vendedor ou do empresário, né? Não conversa direito, fala pouco, ele fala, tá bom, ok, já sei, fala logo aí, essas frases, tá bom, já entendi, fala logo aí, quanto que é esse negócio, tudo isso já dificulta a negociação. Mas ainda assim, sorriso no rosto, continua falando, perguntando, questionando e colocando as técnicas para poder você vender, tá bom? Então, isso basicamente aqui é como você quebrar um pouco mais as objeções iniciais dos clientes e como você apresentar melhor, conectar com o cliente, tipo de cliente, eu falei tudo aqui nesse vídeo. Agora, se você quer... Para poder você ver mais vídeos como esse aqui no canal, já se inscreva no canal e comente aqui da onde você está falando, quero saber aonde está chegando esse vídeo aqui e comente aqui se você tem alguma dúvida quanto a isso. Eu queria te mostrar aqui que a gente tem um método aqui que eu queria te mostrar, que é um método nosso que a gente já coloca aí nas empresas, dando consultoria, mentoria, treinamentos. Olha só, que é o método ICF, que está um link abaixo aqui desse vídeo. Como que faz isso? Como que é esse método? É um método para você quebrar as objeções quando você for fechar contrato. B2B, então quando você está lá numa mesa de reunião, até no telefone também, quando você vai querer fechar um contrato, uma venda ali, assina aqui ou faz um pagamento, tudo isso eu falo neste treinamento que tem várias aulas que eu queria que você conhecesse, clicando no link que está aqui na descrição. Então, como ele funciona? Método ICF. Identificar objeções é como que você enxerga a sua objeção, tá? Como você descobre ela, e são várias que podem ter, para você identificar e saber contornar as objeções. Contorno de objeções, o C, e o F é o fechamento, porque não pode errar no fechamento. Fechamento tem uma hora que eu explico nesse curso, que é muito legal esse curso, que tem várias aulas falando disso, da minha experiência de muitos anos fazendo vendas aqui para a empresa, e como fazer o passo a passo para você fechar uma venda também, fazer follow-up, tudo isso tem no curso e muito mais, tá bom? Então lá, clica aqui embaixo que você vai ver no vídeo o passo a passo, uma explicação, as aulas, os benefícios e tudo mais. Clica aqui embaixo para você poder fechar muito mais vendas. O preço está sensacional, eu tenho certeza que qualquer venda que você que vai fechar a partir de agora vai valer muito mais do que o valor que você está pagando nesse curso, tá bom? Então se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você achou e eu te vejo lá. Até mais!